Muito bom estar com você aqui novamente, agora de uma forma diferente, através da internet, um trabalho novo que queremos desenvolver nesse ano de 2012. Nós que começamos há 2 anos atrás no programa Palavra Profética, a ter esse relacionamento de comunhão com Deus através da sua palavra, de uma palavra viva, de uma palavra eficaz. Eu quero dar continuidade a esse trabalho através da internet. Você que está me ouvindo hoje, está assistindo esse programa, que são pequenos programas que nós iremos exibir a partir de hoje, dia 16 de janeiro, e queremos distribuir em vários Facebooks, Twitter. Pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus terão a oportunidade de conhecer uma palavra que vai trabalhar o seu interior, porque através desses pequenos programas nós iremos falar do poder de Deus nas nossas vidas, mas de uma forma diferente. Iremos falar de cura emocional. Porque a palavra de Deus, ela se preocupa conosco nesse contexto. Porque anos de pecado, anos de desvio da verdadeira verdade, nós nos ferimos, nós nos machucamos, nós nos desviamos do projeto original de Deus. Então Deus, quando Ele nos escolhe, quando Ele nos pega do lugar onde estávamos, Ele quer que nós venhamos a trabalhar o nosso interior. Porque o nosso interior, que muitas vezes está machucado, o nosso exterior conseguimos muitas vezes disfarçar, colocamos máscaras, disfarçamos tristezas e transformamos ela em falsas alegrias. Mas lá dentro, só nós sabemos como estamos. Só Deus sabe como está. E é por isso que nós nos sentimos confortados por essa palavra. Porque essa palavra, ela quer justamente nos conduzir para esse lugar de abundância e plenitude. Essa é a promessa de Jesus Cristo. Esse é o convite de Jesus Cristo. Que a gente creia nele. Lá em João 7, versículo 38, no Novo Testamento, Jesus fala justamente isso. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Olha como Cristo quer que do nosso interior saia esse rios de águas vivas. E eu quero desafiar você, a partir de hoje, que você acompanhe nossos programas, porque Deus estará ministrando na sua alma, Deus estará ministrando no seu coração, acima de tudo na sua vida, porque Ele quer te conduzir para esses lugares altos, porque Ele nos criou para que a gente domine, para que a gente prevaleça sobre toda e qualquer circunstância. E esse primeiro programa, eu quero falar justamente sobre resultados. Nessa primeira semana, a partir de hoje, até sexta-feira, estaremos falando a respeito desse chamado de Deus para nós. Deus quer que a gente tenha uma vida de resultados, uma vida onde as pessoas contemplem o poder de Deus, a forma gloriosa como Deus trabalha na nossa vida. E eu quero começar nesse texto de Lucas, capítulo 6. Se você estiver com a sua Bíblia na sua mão, eu queria que você lesse esse texto comigo, no livro de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 43. Ele diz assim: não há árvore boa que dê mau fruto. Eu quero repetir esse início. Não há árvore boa que dê mau fruto. E eu quero te fazer essa pergunta. Você tem sido uma boa árvore? Os frutos que você tem dado são bons? Então Deus está dizendo para você, nesse início desse programa, não há árvore boa que dê bom fruto, que dê mau fruto. Nem tampouco árvore má que dê mau fruto, bom fruto. Porquanto cada árvore ela é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. E no versículo 45, o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Queridos, eu estava meditando na palavra de Deus, eu estava falando com Deus um pouco antes de nós começarmos esse programa, e eu refleti que a maioria das vezes, quando Deus nos refere a nós, Ele traz uma analogia, nós como sendo uma árvore.
Nós, no próximo programa, iremos falar sobre o texto de João 15, que Jesus diz justamente isso. Eu sou a videira verdadeira e meu pai, ele é o agricultor. E nós somos os ramos dessa videira. Mas aqui nesse texto, Deus está trazendo um outro contexto. Ele está dizendo que nós, nos comparando a uma árvore, nós somos desafiados a darmos bons frutos. Porque se nós não estivermos dando bons frutos, nós daremos bons frutos. E eu te fiz uma pergunta e eu vou repeti-la. Quais são os frutos que você tem dado? Porque os frutos que você tem dado, que essa árvore tem dado, é elas que vão definir a qualidade dessa árvore. Mas eu quero também que você se atente a uma outra verdade. Existem árvores boas e existem árvores más. E eu quero declarar isso na tua vida, querido. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer te transformar numa árvore que dá bons frutos. Árvores onde são plantados em lugares áridos, em lugares férteis. E as pessoas verão a sua vida. Elas verão que você é uma pessoa de resultados. E sabe o que eu fico muito feliz? Que a palavra de Deus, ela se preocupa com minha vida emocional, me perdoe. A palavra de Deus, ela se preocupa com a minha vida emocional. E quando Deus, ele fala através da sua palavra que existem árvores que dão maus frutos, ele está querendo me ensinar que também tem árvores que dão frutos podres, frutos ruins, frutos que não glorificam o nome dele. Eu lembro quando eu cheguei na presença de Deus, eu ainda não tinha tido o privilégio de conhecer essa palavra viva. E quando eu tive a oportunidade de perceber que essa palavra, ela tinha um convite para mim diferente, de eu ser um homem diferente, de eu colher resultados diferentes e automaticamente dar frutos diferentes, isso me chamou muita atenção. Eu falei, meu Deus, eu posso ser diferente. Senhor, eu não preciso estar levando essa vida vazia, essa vida sem resultados. E Deus falou, não, eu posso transformar aquilo que está atrás de você. Eu posso mudar suas fontes. Eu posso fazer com que a sua vida prevaleça em cima de resultados mais satisfatórios na sua vida. Eu falei, meu Deus. Aí eu comecei a descobrir a minha essência. Você já descobriu a sua essência? Eu descubro a minha essência lá na criação. Eu queria que você lesse comigo agora no texto de Gênesis 1, capítulo 1, versículo 28, onde fala aqui da minha essência. Logo após a minha criação, Deus derramou uma bênção sobre a minha vida. A bênção, o significado da bênção é autorização. Deus me deu essa autorização. Nesse versículo 28 diz, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai. Aí ele dá aqui uma lista imensa ao qual eu devo dominar, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Ou seja, a criação, quando ela me fez surgir aqui na terra, ela teve uma preocupação. E essa preocupação é que eu fosse fecundo, é que eu tivesse a autoridade para multiplicar, para crescer, para ter resultados e, acima de tudo, para dominar. Mas aí veio o pecado, querido. E o pecado me colocou numa condição de jugo. O pecado me colocou numa situação diferente. Então eu saio dessa condição abençoada, ao qual eu fui abençoado e desafiado, onde eu sou desafiado a multiplicar, a crescer, a ser fecundo, a tudo aquilo que minhas mãos pegarem e multiplicar. E eu passo a ser então escravo de todas essas coisas. Eu passo a ser então uma pessoa infértil. E é assim que muitas pessoas chegam na presença de Deus, uma vida solitária, uma vida vazia, uma vida sem sentido, sem propósito,
Foi assim que eu cheguei na presença de Deus. A minha vida já não tinha mais aquele propósito. Eu lembro que eu me questionava, meu Deus, a vida não é só isso, a vida é algo mais. Porque sempre me disseram que quando eu fosse rico, quando eu tivesse dinheiro, eu seria feliz. E quando eu tive muito dinheiro, eu não era feliz. Esse dinheiro, ele não conseguiu encontrar um Hélio feliz. Ele encontrou um Hélio infeliz. E quando o dinheiro encontra uma pessoa infeliz no seu caminho, ele passa a ser senhor dessa pessoa. E foi isso que aconteceu comigo. Eu permiti que esse dinheiro se tornasse o meu senhor. E ele me dava acesso a vários tipos de coisas. Eu conquistei várias situações, vários acessos que eu tive, mas todos esses acessos, todo esse reconhecimento que eu tive, quando eu não conhecia a Deus, ele tinha a intenção de suprir esse vazio. Mas na verdade era momentâneo, era temporal, e esse preenchimento, ele na verdade, ele não preenchia por mais de 1 hora, 2 horas, ou até 4, 6 horas. Mas quando esse tempo se esgotava, ficava o vazio na minha vida. E eu não conseguia dar esses frutos ao qual o homem foi desafiado por Deus a dar. A minha vida era uma vida sem sentido, era uma vida reconhecida por várias pessoas, mas que por mim mesmo eu não conseguia ver sentido nela. E quando eu tive esse encontro com Deus, quando eu tive esse encontro com a palavra de Deus, eu pude perceber que Deus tinha algo diferente para mim. E é isso que eu quero declarar para você nesse momento. Deus tem uma vida diferente para você. Ele quer que você dê bons frutos. Como esse texto aqui diz, não há árvore boa que dê mau fruto. Mas olha, Deus, antes de se preocupar com os meus frutos, Ele vai se preocupar comigo. Ele vai me transformar nessa árvore boa. É preciso que você entenda isso. Deus quer te transformar nessa árvore. E quando Ele começar a trabalhar essa árvore, meu Deus, você vai ver a diferença. Você vai ver a transformação. Você vai perceber que esse Deus, Ele te olha com os olhos de vitorioso. Eu quero declarar isso para você nesse momento. Você é uma pessoa vitoriosa. Aliás, a palavra de Deus diz que você é mais que vencedor. Mas Deus precisa tirar essa verdade lá do fundo da nossa alma. Porque tem muitas pessoas que estão inclusive me ouvindo agora e não acreditam nisso. Porque elas olham para os seus resultados e os seus resultados dizem: você é um perdedor. Você é um fracassado. Olha, você é consumido pelo pecado. Não adianta, você não vai conseguir. Muitas vezes o inimigo tem conseguido imprimir isso dentro da alma das pessoas, dentro do seu coração. E isso tem sido lá dentro. Aí as pessoas têm um encontro com Jesus. Elas percebem que esse Jesus é poderoso, que Ele é soberano, que Ele é Senhor do universo. Mas quando elas olham para dentro de si, a sua alma está ferida, a sua alma está machucada, a sua alma está entristecida, essa pessoa está desfalecida. E automaticamente elas não conseguem dar os seus respectivos frutos. Elas paralisam, elas ficam estagnadas, porque elas não permitiram que Deus fizesse esse trabalho dentro delas. Mas eu quero declarar, querido, sobre a tua vida, que Deus nesses dias, Ele vai ministrar sobre a sua vida, Ele vai ministrar sobre a minha vida, e Ele vai trazer uma mudança de pensamento. Como diz lá em Provérbios 23, versículo 7, assim como pensa em sua alma, assim você é. Deus vai mudar o seu pensamento a respeito de você. Como, pastor? Como é que Ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso através de uma transformação. Ele vai fazer isso através de um trabalho espiritual. Olha, querido, você vai entrar no entendimento do Espírito. E nós, quando começamos a compreender esse poder do Espírito sobre nossas vidas, nós começamos a crescer. Esse é o apelo de Paulo nas suas cartas. Eu estou abrindo aqui no texto de Hebreus 10. Paulo, um homem bruto, um homem que perseguiu cristãos, matou inclusive em nome de Deus. E Paulo, quando ele se aproxima de Cristo, todas aquelas escamas caem, ele começa a enxergar, ele começa a ter um entendimento da sua vida espiritual.
Porque até então, naquele momento, Paulo era um homem religioso. Meu Deus, como tem pessoas vivendo isso. Como tem pessoas que estão buscando Deus, que conhecem Deus, conhecem a palavra, mas eles não têm esse encontro com Jesus Cristo. Na verdade, essas pessoas estão vivendo uma religiosidade. Elas estão embaixo da lei, elas estão embaixo de mandamentos. Era assim que Paulo vivia. Paulo era um homem que conhecia Deus, amava a Deus e matava pessoas por causa de Deus. Mas Paulo, até então, ele nunca tinha tido um encontro com Jesus Cristo. E eu quero fazer uma pergunta para você nesse momento. Outra pergunta. Você já teve um encontro verdadeiramente com Jesus Cristo? Porque o encontro com Jesus Cristo, quando nós temos esse encontro, as escamas dos nossos olhos, elas caem. Existem escamas espirituais que não permitem que a gente veja o poder da nova aliança ao nosso respeito. E quando nós não conseguimos contemplar Jesus Cristo, nós vivemos aprisionados, encarcerados em emoções mal resolvidas, pessoas que estão indo à igreja, pessoas que às vezes até têm um título de autoridade sobre a sua vida, mas não conseguem ser um bom marido. Pessoas que não conseguem dizer para sua esposa: olha, eu te amo, olha, eu quero fazer diferença na sua vida. Pessoas que não conseguem chegar diante de seus filhos e viver uma humilhação, mas uma humilhação baseada no amor, não uma humilhação baseada na vergonha. Eu estou falando de uma humilhação diferente. Uma humilhação que quando você se entrega, você quebranta o teu coração, você muda o pensamento da outra pessoa. Paulo, ele conseguiu ter essa experiência, mas para isso ele teve que viver, teve que conhecer não a Deus, ele teve que conhecer Jesus Cristo, porque nós não conseguimos verdadeiramente chegar no amor de Deus sem antes passar por Jesus Cristo. E nesse capítulo aqui de Hebreus, capítulo 10 de Hebreus, ele faz um apelo para Deus. Ele diz: eis estou aqui, eis, no versículo 9 do capítulo 10. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer a Deus a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Paulo faz um pedido a Deus. Deus, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Remover o primeiro, querido, é remover essa natureza humana que muitas vezes ela fica impregnada no nosso ser. Natureza humana que faz a gente ter um entendimento da vida de uma forma como a gente sempre aprendeu. Natureza humana que nos faz ver felicidade como sempre vemos. E quando nós temos um encontro com Jesus Cristo, nós percebemos que felicidade tem um conceito diferente dentro da palavra de Deus. E nós começamos então a abandonar o conceito errado, o conceito que nos leva para uma vida de engano, porque a gente, quando acha que felicidade tem um conceito segundo este mundo, o curso desse mundo, nós começamos a buscar felicidade em relacionamentos errados. Nós começamos a buscar felicidades em jogatinas, nós começamos a buscar felicidade no pecado. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, pessoas que são conduzidas por essa natureza humana, elas são pessoas enfadadas ao fracasso. Lá em Romanos 8, a palavra de Deus diz que aqueles que se inclinam para a carne colhem a morte. Querido, Deus, Ele quer trazer vida para você, Ele é o Deus da vida. Por isso que Paulo fala: Senhor, tira de mim esse primeiro homem que aprendeu a ser feliz de uma forma diferente. Esse homem que aprendeu que casamento era um